Não te indignes, não te queimes, não te faças ferver por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aqui nós temos o prólogo deste salmo. Quando você olha para as pessoas, você vê a história delas e você diz assim, ele está bem. O Salmo 73 diz, sabe que eu tive muito perto de escorregar meu pé? Porque quando eu olhava para os outros, eu começava a compará-los e via que eles estavam bem. Eu via que o ímpio era nédio, era gordo, que não tinha nenhum problema. Até que eu vi o fim deles. E quando eu vi o fim dos ímpios, que isso acaba numa sepultura e acaba no inferno, eu vi que eu era muito feliz. E aqui o salmista Davi está fazendo essa comparação. Depois dele dizer, não te apoquentes por ver o Lula com 10 bilhões de reais ou 10 bilhões de dólares. Hoje eu recebi um e-mail que o Ministério Público está querendo fazer um levantamento da fortuna do Lula e do Lulinha. E ele está fazendo todo o empenho para que a Polícia Federal não deixe esta pesquisa. Não te indignes por causa desses malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Dante de Alighieri diz que se não houvesse inferno, teria que se inventar um. E ele seria necessário. Mas tem gente que nem o diabo quer no inferno. E nem Deus no céu. Demora para morrer. Hein? Isso que demora para morrer. Agora, ele vira-se para uma outra tipo de pessoa e diz assim, não gaste sua energia olhando para cá e para lá, nem com indignação, nem com inveja. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Olha, a preposição aqui é importante. Confia naquele que tem o poder de governar. E faze o que é harmonioso, habita na terra e alimenta-te da verdade. Isto nós vimos até aqui, agora o verso seguinte diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará as petições do teu coração, o que almeja o teu coração. Este texto ele é muito rico. Não é agrada o Senhor, porque você não pode agradá-lo. Tem algumas pessoas pensando que é você agradando ao Senhor. Vamos agradá-lo, vamos fazer coisas para agradar ao Senhor. Não.
O Senhor é que nos fez agradáveis a Ele mesmo em Cristo Jesus. Amém. Nós não podemos agradar ao Senhor em nada, porque nada do que nós temos é agradáveis ou é agradável ao Senhor. Mesmo aquelas coisas que nós consideramos boas, elas estão poluídas pelo nosso pecado. Mas agrada-te do Senhor. A outra versão diz: deleita-te no Senhor. Onde está a sua fonte de contentamento? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E Ele Lhe dará o que o seu coração deseja. e Ele dará o que o seu coração deseja. Você sabe o que o coração do que se agrada no Senhor deseja? O próprio Senhor. É o próprio Senhor. Quando chover justiça nesta terra e essa chuva produzir no solo quente o vapor balsâmico das louvações e dos hinos, um aroma indescritível de amores perfeitos, irá impregnar os ares sutilmente, irá subir pelos céus como o único destino à casa de Deus. O Senhor há de se levantar do seu trono nas alturas e esbravejar mais alto do que nunca de alegria as aleluias de um soberano finalmente satisfeito com o seu povo. Há de banhar toda a gente com sua graça, encher de grãos todos os silos, untar com óleo todas as feridas, derramar alívio sobre todos os asilos. Haverá uma festa de portas abertas. Todos os que estão de fora serão convidados a banquetear por 1000 anos de paz. Os murmúrios e suspiros descerão por outros caminhos. Naquele dia, os que haviam sido convidados e não deram ouvidos, não irão se misturar com aqueles que estarão dançando na chuva, lavados com as lágrimas inevitáveis de euforia, para sempre, todavia. Esse poema eu coloquei no livro A Festa do Contentamento. Ele foi escrito por Cecília Menezes Brum, uma londrinense que mora nos Estados Unidos e que conseguiu dizer de uma maneira tão preciosa o que significa deleitar-se no Senhor. Nós vivemos de farelos, de coisas que caem destes sistemas de entretenimento. Agora está se aproximando a Copa que é um copo vazio de verdadeira alegria, porque é uma alegria que tropeça no tropeço dos outros e desfaz na competição. O que significa agrada-te do Senhor? Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão. Era um religioso como eu, que critica as aparências, que se preocupa mais com os estilos, com a forma, do que com as pessoas. Não sei por que naquela casa também entrou uma prostituta.
não era possível entrar uma prostituta na casa de um fariseu, nem que a vaca tossisse. Mas porque Jesus entrou, abriu a porta para a prostituta também entrar. Porque onde Jesus entra, ele deixa a porta escancarada, mesmo na casa de um fariseu. E quando a mulher entrou, ela se pôs aos pés de Jesus. Na mesa, naquele tempo, não era como a nossa. As nossas mesas a gente senta com os pés para baixo. Nas mesas no tempo de Jesus, eram como se fossem divãs, em que você apoia-se no braço e põe os pés para trás, para lado. A mesa romana, a mesa que leva a pessoa a ficar muito tempo conversando. A conversa era longa, uma refeição podia demorar 3, 4 horas. Eles tinham tempo para se relacionar. Hoje nós vivemos na era do fast food e na era da falta de relacionamento. A gente nem se curte. E aquela mulher ficou nos pés de Jesus, chorando e enxugando os seus pés com os cabelos, e pegou um vaso de perfume de alabastro e quebrou sobre a cabeça de Jesus. E o Simão estava só olhando aquilo com um olhar de Simão bem alto, tentando julgar Jesus. E Jesus conhece o coração. Jesus sabe como é o coração do homem. Uma certa ocasião, muitos creram nele por causa dos milagres que ele fez, e a Bíblia diz: Jesus não se confiou a ele porque sabia o que era o coração humano. A gente às vezes só vê a casca, não vê o conteúdo. A história dos 2 filhos do pai bondoso, eu não adoto chamar aquela história da história do filho pródigo. Aquela parábola, para mim, não está mostrando os rapazes, está mostrando o pai. O pai é que é pródigo, o pai é que é rico de amor. E aquele pai, ele resolve demonstrar o seu caráter. Porque Jesus estava sendo criticado porque ele tinha o hábito de ir para... Se eu disser o que eu pensei agora, eu vou escandalizar mais gente, então não vou fazer isso. Eu vou dizer um lugar mais... Ele ia para um boteco. No final da tarde. Fazer um happy hour com as prostitutas e com os ladrões, com os vendilhões da pátria. E ele estava sentado com aquela gentalha, com aquele polvinho de baixa qualidade. E a nobreza religiosa passava ali e olhava para aquele rabi e esse cara. Aí Jesus resolve contar umas histórias. Ele gostava de contar histórias. Contou de um cara que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi buscar a ovelha perdida. Só uma tinha se perdido, mas ele largou as 99
lá no aprisco e foi buscar. Depois fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma e acendeu as luzes porque as casas não tinham janelas e procurou até achar e fazendo festa. O que achou a ovelha fez festa, o que achou a dracma fez festa. E aí Jesus, no primeiro caso era 1%, no segundo caso é 10% e no terceiro caso 2%. Mas os dois estavam perdidos. Um se perdeu na rebelião e o outro se perdeu na religião. O filho mais novo disse: me dá parte da herança. Escafedeu-se. O filho mais velho ficou dentro de casa, mas nunca celebrou o que ele tinha. Talvez o erro de avaliação. A cultura hebraica dizia que o filho mais velho tinha que ter 2/3 da fortuna. E o pai não fez isto. O pai repartiu ao meio. E eu posso ficar com inveja. Eu sou o mais velho. Por que esse fedelho tem direito ao mesmo tanto que eu? Ele ficou com o pai, mas nunca celebrou. E no dia que o filho mais novo, que acabou com tudo, e nenhum cidadão crê que o capitalismo é um bom negócio, acha que isso é certo. Eu não sou comunista e nem capitalista, porque eu não acho que só existam essas duas posições. Eu sou apenas mordomo. Eu não sou dono de nada. Yaya, Maria, era minha avó. Ela foi filha de Maria. Maria, bem-vindo da cruz. Cuidou da igreja católica de Jerumenha, no Piauí. Um dia, José Filomeno, um vaqueiro que creu no Senhor Jesus Cristo, pregou para ela Jesus Cristo. E aí a Maria creu em Jesus. Crer em Jesus, confiar em Jesus é um milagre. Tinha oratórios, vários santos, ela queimou tudo, isso é coisa pessoal, e depois ela começou a viver na dependência do Senhor. Viúva com 6 filhos. A minha mãe não conheceu o pai dela, porque quando ele morreu ela estava de 6 meses na barriga da mãe. E esta senhora de pouca cultura, mas de muita intimidade, começou a viver na adoração. Ela é neta de índios. Esse cabelo preto que eu tenho aqui faz parte de uma tribo indígena do Piauí que foi já extinta, os gueguês, ou o elemento guê. A minha mãe morreu com 90 anos e Joaquim conheceu, ela tinha pouquíssimos cabelos brancos. E Yaya era uma mulher que adorava a Deus, e principalmente quando chovia, porque no Nordeste a chuva é uma bênção do céu maravilhosa. Então, se começava as primeiras chuvas no mês de outubro, se essa chuva caísse à meia-noite ela levantava todos os netos e filhos
para ir para o terreiro dançar. Como Índia, o descendente de índio, sabendo do valor, e então ela e rodopiava. Chuva de bênçãos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. E ela cantava, e ela cantava. Eu não tive o privilégio de ver isso, porque eu sou temporão, mas todos os meus irmãos contam do que Yaya deixou de legado. Agradar-se do Senhor. Nossa cultura hoje é de crítica, de resmungação, de murmuração, de falta de adoração e de louvor. Não é louvor pela chuva somente, mas também louvor pela seca. Louvor não é benefícios pessoais. Para mim, agradar-se do Senhor representa algo muito mais do que eu agradecer pela safra boa, mas também pelo fracasso que tive. Plantei e a lagarta comeu tudo. E não sobrou nada. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, nas malhadas as ovelhas foram tiradas, e não há mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Isso chama-se deleitar-se no Senhor. Uma vez que você confia e você se alimenta da verdade, você vai chegar nesse processo de relacionamento. E esse processo de relacionamento é que vai conduzir aquilo que alguma pessoa perguntou aqui, eu estava de costas, não vi, como entregar. Você só entrega a quem conhece. Uma vez eu me assustei demais em São Paulo, na rodoviária do Tietê. Eu estava esperando um ônibus e de repente uma mulher aproximou-se de mim com uma criança no colo e estirou a criança e disse: segura essa criança por misericórdia, que o meu outro filho sumiu. E me pôs a criança no meu colo. E ela saiu atrás daquele outro menino que tinha sumido no meio daquela multidão. E eu disse: meu Deus, agora eu fico com essa criança aqui. E se essa mulher não volta? E eu aqui, agora quando ela vinha com o outro agarrado pela mão, e ela chegou perto de mim em lágrimas e disse: muito obrigado, Senhor. Eu disse: a senhora teve muita coragem de dar a um estranho uma criança. E ela disse: mas eu vi na tua cara que tu és de Deus. Eu tomei um susto. Eu viajei de São Paulo para cá pensando naquela mulher. Eu só entrego minha vida a Deus porque eu sei que Deus é de Deus. Ele não vai abusar de mim. Ele não vai me estuprar. Eu sei que a multidão está revoltada. É uma monstruosidade aquele cara pegar uma criança de 1 ano e pouco, o pai estuprar o filho, e os de 5 anos dizer: papai, não faz isso com meu irmãozinho.
Não faz isso. Isso aqui em Londrina, semana passada. Papai, não faz isso com meu irmãozinho. Quando a mãe chega e conta e vê a história, grita na rua, os vizinhos encheram o cara de porrada. Ele está em estado de coma no hospital. Possivelmente não viva. E a criança muito machucada. Meu interesse não é ser ninguém, é ser tudo em Cristo Jesus. Quando no filme O Livro de Eli, o cara pergunta, aquele encapetado pergunta, quem é você? O que ele disse? Ninguém. Você não pode ser ninguém. Você luta diferente, você é culto, você é sábio. Pois é, ninguém com Cristo é tudo. Alguém sem Cristo é nada. E você não deleita-se no Senhor? Eu só posso entregar, que é o de amanhã, não vamos conseguir chegar lá nos outros, porque confia, alimenta-te, deleita-te, entrega, descansa e espera. São 5 ligadas ao Senhor. Primeiro, confia no Senhor. Isso nesse salmo. Confia no Senhor. Depois, deleita-te no Senhor. Confia no Senhor, deleita-te ou agrada-te do Senhor. Terceiro, entrega ao Senhor. Por que você não entrega? Porque você não sabe quem é Ele, você não se deleita nele. Você está achando que Deus quer tirar alguma coisa de você? Que Ele está querendo arrancar de você? Spurgeon, pastor da Inglaterra, vai visitar uma irmã que estava passando privações. Levava uma moeda de 1 libra esterlina de ouro. 1 libra em 1860 era dinheiro para dedéu. Bateu na porta. Insistiu. No domingo seguinte, ele encontrou-se com aquela irmã. Disse, minha irmã, eu fui na sua casa. Que dia foi, pastor? Tal dia, assim, eu bati. Ela disse, eu ouvi. Ele disse, eu olhei por baixo, vi realmente que pela fresta da porta, assim embaixo, uma sombra passou pela luz. Ela disse, pastor, mas eu estava pensando que era o inquilino, o senhor, que tinha vindo para cobrar o aluguel e eu não tinha o que pagar. Então eu abri. Spurgeon pregou um sermão. Deus não é o cobrador, é o doador. Quando Ele bater na sua porta, não pense que Ele está pedindo alguma coisa de você, que Ele não precisa de nada. Ele está ali, não para levar 1 libra de ouro, mas para lhe dar um reino eterno. Deus não vai pedir nada de você, que Ele não precisa nada
de sua parte. Por que nós não nos deleitamos? Por que nós somos tão críticos e tão abusadores? Porque nós não entregamos o nosso andar ao Senhor. Porque nós não confiamos nele. Porque não confiamos nele, nós não nos alimentamos dele. Porque não nos alimentamos dele, nós não nos deleitamos nele. Esse deleita-te pode ser traduzido por contentamento também? Deleita-te, contenta-te, alegra-te. Tem outra versão que diz, agrada-te do Senhor. Leia. Na mensagem, aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte do que há de melhor. Aproveita, meu filho, deleita-te, meu filho. Coma dessa comida. Minha de ser mimoso. Hein? Ser mimoso. Ser mimoso é a ideia de deleitar, é ser macio, de ser mole, de ser afável. O Senhor, o Otmani conta que havia uma irmãzinha já idosa, que ele gostava de conversar com ela. E ela já estava perto de morrer. Era uma missionária. Como é o nome dela, Humberto? Aquela missionária que... Margaret Barber. E ele disse que um dia ele chegou, ela já estava velhinha, e ele chegou e ela dizia assim, Senhor, eu estou já esperando aquele momento de estar contigo, de usufruir a tua presença plena, mas eu sei que o Senhor também está louco para que eu esteja contigo. Aí ele disse, mas quanta pretensão. Aí de repente ele descobriu que não era não, que Deus se deleita em nós também, e que Ele não quer outra coisa senão a nossa comunhão, ainda que Ele não precise dela. Como soberano, Ele decretou que Ele queria viver conosco em intimidade. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.